melhor estratégia de lance que você pode definir na sua campanha no Google Ads? Esse é um assunto que ele sempre está em alta. Se isso aí é um problema para você saber sobre estratégia de lance, fica aqui nesse vídeo que ele é para você. Olá, meu nome é Daniel, sou especialista em Google Ads, especialista em negócios locais, empresas prestadoras de serviço. E nesse canal você tem tudo que você precisa para anunciar a sua empresa da forma correta no Google Ads. Se você quiser o meu treinamento também para você aprender do zero até colocar seu anúncio no ar e começar a receber clientes também, tá aí no link na descrição. O meu treinamento, Google Ads, passo a passo para você, tá? O meu método. E se você quiser a minha consultoria para sua empresa, também é só você acessar o meu site. Se você quiser que a minha empresa gerencie a sua conta do Google Ads, é só você acessar o meu site e entrar em contato comigo, beleza? Então, vamos lá para esse assunto. Estratégia de lance, né? Qual é a melhor estratégia de lance que você pode usar no Google Ads? Pessoal, então vamos lá. Eu tô aqui, como eu já falei em outros vídeos, tô aqui para falar a verdade para você. Não tô aqui para te vender ilusão, nem para dourar pílula, nem para te falar mentira. Isso aí tem muita gente que já faz, né? Eu não entendo, sinceramente, eu não entendo por que tanta gente fica com... Eu posso dizer que é uma obsessão pela estratégia de lance, né? Você tem tantas coisas no Google Ads, tantas configurações que você precisa fazer para você criar sua campanha, criar seu anúncio, colocar no ar. E as pessoas se preocupam muito com a estratégia de lance, como se ela fosse a coisa mais importante da sua campanha. E não é, né? Na verdade, ela não é a coisa mais importante para você. As pessoas não deveriam se importar tanto assim com a estratégia de lance, né? Então eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes, tá? Eu vou te falar algumas coisas agora sobre estratégia de lance e no final eu vou te falar o que seria melhor para você, porque eu vou te responder qual é a melhor estratégia de lance para você. Existe uma resposta para isso. Mas então você não deveria se preocupar tanto assim com a estratégia de lance como se fosse a coisa mais importante da sua campanha. Eu quero compartilhar a tela aqui com vocês, porque eu quero te mostrar aqui o que é a estratégia de lance não faz. Você precisa ter isso aqui em mente quando você quiser, quando você estiver aí pensando em estratégia de lance, se você vai mudar, se você não vai mudar. Você precisa entender o que é estratégia de lance, o que ela não faz, o que ela não vai fazer na sua campanha. Muita gente acha que ela faz milagre, que ela vai mudar totalmente o seu resultado. Então, pessoal, olha só, a estratégia de lance, ela não vai segmentar o seu público. Então, não adianta você querer segmentar ali, escolher uma estratégia de lance ou mudar de estratégia de lance, pensando nisso, né? Pensando que você vai ter um resultado melhor, que você vai achar o seu público. Não vai. Porque a estratégia de lance, ela não é para isso. Ela não é para segmentar seu público. Então, se você começou errado, se você está trazendo o público errado, você fez esse seu trabalho de forma errada, não é a estratégia de lance que vai corrigir, que vai salvar o seu público. Ela não faz isso. Esse não é o papel dela. O papel dela é definir e selecionar comportamento, mas não público. Se você errou no público, você vai continuar com o público errado, independente da estratégia de lance que você está usando. Outra coisa que ela não faz é definir oferta. A estratégia de lance, ela também não define a sua oferta. Ou seja, se você não tem uma oferta ali na sua página, se você não oferece algo de valor para o seu cliente ali, quando ele chega na sua página, não é a sua estratégia de lance que vai corrigir isso. Seu cliente ele pode não gostar da sua oferta, se é que você tem uma oferta, né? Uma promessa para ele. Ele pode não gostar, ele pode preferir o seu concorrente, dependendo da sua oferta. Então a estratégia de lance, ela também não vai resolver esse seu problema. Isso aí é uma coisa que você tem que resolver. Outra coisa, a estratégia de lance também não vende produto ruim, pessoal. Ela também não vende produto ruim. Então se você vende algo ruim, uma coisa que não seja boa, não seja interessante para o seu cliente, se você tem muitas avaliações negativas, não é a estratégia de lance que vai corrigir isso. Não é a estratégia de lance que vai tornar o seu produto um bom produto, né? Então ela não faz isso. Isso aí é você que tem que fazer. Outra coisa, a estratégia de lance também não substitui site lento. Então também não adianta você querer anunciar no Google se o seu site ele demora 20 segundos para carregar. Não adianta se o seu cliente ele acessa o site pelo celular e não carrega ali no 3G, 4G. Só carrega se for no Wi-Fi. Ou então carrega só um pedaço, o resto fica demorando para carregar. Ou então você tá com uns botões ali que não respondem. O botão do WhatsApp não vai para o WhatsApp. Você tem algum outro comando ali que também não obedece. Então a estratégia de lance também não vai corrigir se você tem um site ruim, uma página ruim. E outra coisa que eu preciso te falar aqui, ó. Estratégia de lance também não substitui vendedor ruim, pessoal. Vendedor ruim, ela não vai substituir vendedor ruim. Então, se você não tem um bom vendedor, se você é o vendedor da sua empresa, você não é um bom vendedor, não é a estratégia de lance que vai fazer esse milagre para você. Se o seu cliente chega, o cliente que quer comprar de você e você não consegue fechar a venda com ele, existe um problema de venda, existe um problema no comercial. E você precisa saber qual é esse problema e corrigir esse problema. Porque também não é a estratégia de lance que vai corrigir esse problema para você. Vendedor ruim, vendedor que não vende, vendedor que a gente chama de tirador de pedido. Ele só consegue vender se o cliente chegar ali pronto para comprar e pedir para ele, me vende, por favor. Senão ele não consegue contornar uma objeção. E isso não é o Google Ads que vai resolver para você, muito menos a estratégia de lance. E outra coisa, a estratégia de lance também, ela não vai vencer o seu mercado, a sua concorrência. Ela não vence o mercado, ela não substitui o mercado e a concorrência. Ela não faz isso. Então você tem que ter consciência que você, anunciando no Google Ads, você está disputando o mercado, disputando um leilão. Assim como você está anunciando, outras pessoas, outras empresas também estão anunciando. E você precisa ter consciência disso, né? O seu cliente não está vendo ali só
só o seu anúncio. Não é só ele procurar ali que vai aparecer o seu anúncio, ele vai clicar no seu anúncio, vai comprar e pronto, acabou. Esse cenário lindo, maravilhoso, isso não existe, tá? Isso não existe hoje. Tem cada vez mais empresas aí anunciando no Google, né, de forma profissional. Inclusive, eu te ensino isso no meu treinamento, como você anunciar de forma profissional, da forma correta, se você é um iniciante em Google Ads, prestador de serviço. Então, pessoal, eu quero muito que vocês prestem atenção nisso aqui, que vocês tenham isso aqui em mente, tá? Estratégia de lance não substitui nada disso, ela não resolve esses problemas aqui, nenhum deles, tá? Isso aqui quem resolve é você, é a sua empresa, você empresário. Daniel, mas beleza, mas qual é a melhor estratégia de lance? Existe uma estratégia de lance melhor para mim? Sim, pode ser que não. Ela é uma resposta que não é objetiva. Por que ela não é objetiva? Porque depende do cenário, depende de alguns pontos. E aí eu vou deixar até uma playlist aqui que eu tenho sobre estratégia de lance que pode esclarecer mais sobre isso. Então, não existe uma resposta taxativa. Então, o que eu sempre digo, se você tem uma conta que você está começando a anunciar no Google hoje, você começou agora, você não tem inteligência na sua conta, na sua campanha, você nunca anunciou no Google, então eu sugiro que você comece usando estratégia de lance, ou maximizar cliques, ou CPC manual, uma das duas. Essas estratégias de lance são as ideais para que você faça a validação do seu público. Ela não vai levar em consideração ainda suas conversões, você não vai estar educando a sua conta com as suas conversões ainda. É lógico que você vai configurar suas conversões para que você consiga marcar suas conversões, mas o Google ainda não está levando em conta isso para que ele crie a inteligência na sua conta. Então, se essa é a sua situação, o seu cenário é esse, comece numa dessas duas, maximizar cliques ou CPC manual, tá? Não CPA desejado, CPC manual. Daniel, depois eu preciso mudar. Aí entra um outro ponto, que as pessoas às vezes confundem isso, né? Não é uma escala, você não precisa obrigatoriamente ir escalando de estratégia de lance, como se fosse uma escadinha, uma progressão. Não é isso. Você tem estratégias para situações diferentes. Então, um exemplo, a gente tem lá a estratégia de ROAS desejado, ou maximizar valor da conversão C para e-commerce. Se você é um prestador de serviço, não é para você. Essa estratégia não é para você. Ela é para quem tem e-commerce, para quem vende produtos na internet. Quais são as outras situações? Então, se você, a partir do momento que você já tem o seu público validado, sua conta já é inteligente, já tem histórico de conversão, pode ser que a estratégia de maximizar conversões e a CPA desejado, pode ser que elas te deem um resultado melhor do que maximizar cliques, melhor do que CPC manual. Pode ser. Por que eu digo que pode ser? Porque eu já vi casos disso não acontecer. Então não significa que porque você estava em uma estratégia de maximizar cliques, você muda para maximizar conversões, não significa que você vai ter um resultado melhor, mesmo que você tenha inteligência na sua conta. Pode ser que isso aconteça? Pode. Eu tenho contas, gerencio contas que realmente a gente fez uma mudança e o resultado foi melhor. A gente aumentou o número de conversões, aumentou o faturamento da empresa, né? E também eu tenho contas, gerencio contas que também isso não funcionou. E a gente mudou, a gente foi nesse raciocínio, né? De validação e tudo, e a gente testou, colocou para rodar e não funcionou. Então a gente teve que voltar à estratégia de lance, né? Então por isso que eu digo que não existe uma resposta taxativa, não existe uma resposta sim ou não. Essa é melhor do que essa, porque pode ser que você venha a mudar e a sua campanha ela para de performar, a sua campanha ela piora o desempenho. Então eu sempre digo isso. Você precisa ter em mente seguir o seu KPI. Você precisa seguir o seu KPI. O que é o seu KPI? Seu KPI, número de conversões, né? Quantas conversões você está tendo por mês ali, quantas vendas você está fazendo. E com isso você vai achar ali o seu CAC, o seu custo por aquisição. Quanto que você está pagando para fazer cada venda. E aí sim você entender se você está dentro da sua meta, né? Se você está dentro da sua meta, continua na estratégia de lance que você está mesmo, não precisa mudar, você já está na sua meta. Aumenta o seu orçamento, em vez de você mexer em estratégia de lance, aumenta o seu orçamento para você vender mais. E aí você vai decidir se você vai fazer esse teste ou não, se você vai querer testar uma outra estratégia ou não. Então, eu vou deixar aqui a playlist, como eu falei para vocês, a playlist de estratégia de lance, tem maximizar cliques, tem maximizar conversões, tem CPA desejado. Sugiro que você assista, que pode te esclarecer um pouco mais sobre isso, tá? A resposta, qual é melhor para você, como eu disse, se você está começando hoje, comece em CPC manual ou maximizar cliques, tá? Não comece jamais em maximizar conversões, muito menos CPA desejado, tá? Só mais uma informação, CPA desejado, se você for usar, você tem que ter o orçamento no mínimo 2 vezes maior do que o seu CPA desejado, e o ideal que o Google recomenda é 10 vezes mais. Então, se você não tiver esse orçamento, a sua campanha ela pode nem rodar. Tem um outro vídeo aqui também novinho que eu falo sobre isso, sobre o CPA desejado que trava a campanha, né? Principalmente se você não tiver esse orçamento aí também. Beleza, pessoal? Então, espero ter te ajudado e até o próximo vídeo.